Olá, amados da PIB Nova Vida. Espero que vocês estejam tendo a mesma experiência que a minha ao ler a Bíblia este ano. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me apaixono por ela. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me encanto por ela. E quando digo me encanto, me apaixono por ela, na verdade eu estou dizendo me encanto e me apaixono por esse Deus que é o autor das Escrituras. Na leitura de hoje, 1 Reis, no capítulo 7 ao capítulo 9, me deparei com os versículos 4 e 9 do capítulo 9, que mostra o segredo do sucesso de alguns reis de Israel, bem como o fracasso de outros reis. Diz assim o texto: Se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá e ser um provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Podemos ver nesse texto que o segredo do sucesso de alguns dos reis de Israel foi exatamente aquilo que está na primeira parte do texto que lemos. Eles guardaram os mandamentos do Senhor. Eles seguiram as orientações de Deus. Por isso, o seu sucesso. Por outro lado, na segunda parte, vemos o segredo do fracasso de outros tantos reis de Israel. Eles abandonaram, eles se apartaram de Deus e não guardaram os seus mandamentos. Que lição podemos tirar para nós desse texto? Em toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, temos o princípio da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que o homem plantar ou semear, ele vai colher. E é exatamente isso que se trata esse texto. E amados, se eu e você queremos ser abençoados por Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos, observar aquilo que ele diz na sua palavra. Por outro lado, se não fizermos isso, o fracasso, as derrotas, certamente virão. Eu quero finalizar essa nossa reflexão
com a seguinte frase: bênção ou maldição? A escolha é sua. Que você tenha um dia abençoado por Deus, guardando e observando os seus mandamentos.